Boa tarde, turminha. Tudo bem com vocês? Mais uma aulinha de história e hoje nós vamos finalizar os conteúdos da apostila e também as tarefinhas do caderno de atividades. Vamos lá, pessoal? Assuntos da aula: africanos no Brasil, escravidão no campo e na cidade. Apostila, então, das páginas 25 a 30 e caderno de atividades, páginas 79 e 80. Vamos falar um pouco então das pessoas que vieram desse importante continente, cheio de riquezas culturais e também belezas naturais, a África. Bem, na página 25, pessoal, vamos ler juntos. A chegada dos africanos no Brasil. Bom, muitos africanos foram trazidos ao Brasil principalmente das etnias Banto e Iorubá. Essa vinda ao Brasil não ocorreu por vontade própria. Eles não escolheram chegar até o Brasil. Eles foram trazidos, certo? Então, eles foram trazidos com quais intenções, né? Com a intenção de serem escravizados. Ou seja, os senhores, os portugueses, precisavam de pessoas para trabalhar, para exercer diversas atividades. Então, eles começaram a trazer os africanos. Continuando o texto. Os portugueses, antes de chegarem ao atual território brasileiro, ocuparam diversas áreas do litoral do continente africano e então começaram a dominar essas áreas e outras regiões e reinos africanos. Como resultado desse domínio, muitos africanos foram escravizados e trazidos ao território brasileiro para trabalhar de maneira forçada na agricultura e em cidades que foram criadas no decorrer do tempo. Pois bem, pessoal, o que acontece então? Antes dos portugueses chegarem aqui no nosso país, no nosso Brasil, na costa brasileira, o que eles fizeram? Eles acabaram ocupando diversas áreas lá do litoral da África. E aí eles começaram então a dominar essas áreas, né, esses locais e outras regiões e também reinos africanos. Eles começaram a mandar por lá, né? E deles ficarem nesses locais e dominarem as pessoas, a região, eles fizeram aí vários africanos de escravos. E então conseguiram trazer essas pessoas para o Brasil para trabalhar aqui de forma forçada, ou seja, eles não podiam escolher naquela época, infelizmente, certo? Então eles eram trazidos de forma forçada, eles não conseguiam nem dizer sim nem não. Eles simplesmente eram trazidos à força e escravizados, então, aqui no território brasileiro para trabalhar aí em diversas atividades, principalmente na agricultura, né? Que foi aí bastante importante na época. Bem, nós temos um quadro aqui no cantinho superior direito, onde nós temos a seguinte informação. Os africanos eram transportados em navios portugueses. As viagens eram longas, as condições eram muito precárias e por isso muitos deles ficavam doentes, né? Entre os africanos trazidos também vieram príncipes e líderes de reinos que foram dominados por Portugal. Vejam só então, pessoal, até os príncipes, as princesas de reinos africanos foram dominados por Portugal e acabaram aí ficando reféns, né, virando escravos. Nessas viagens que eles faziam, atravessavam o continente de navio, era muito difícil, muito precária a situação deles, certo? E o que acontecia? Muitos africanos acabavam ficando doentes no navio, na embarcação, porque era um ambiente sujo, um ambiente cheio de pessoas, um ambiente que não proporcionava nenhum tipo de conforto, nenhum tipo de saúde, nenhum tipo de respeito à dignidade daquelas pessoas. E essas condições, então, eram tão ruins que muitos ali acabavam sucumbindo, ou seja, acabavam morrendo mesmo durante a travessia, durante esta viagem. Nós temos uma imagem aqui, pessoal, desta representação de africanos escravizados chegando, então, ao cais do Valongo, no Rio de Janeiro. Olhem só, pessoal, essa chegada pelo mar, certo? No cais aqui, representa, então, esse momento onde os africanos estão desembarcando no Brasil, certo? Especificamente no estado do Rio de Janeiro. Aqui é uma gravura,
certo? Uma obra de arte feita em 1835 pelo artista Deroy. Aqui nós vemos situações na foto em branco e preto, destacada na parte inferior da tela, são os momentos onde os africanos estavam aí sendo transportados nos chamados navios negreiros. O que eram os navios negreiros? Aqueles navios que transportavam aí centenas de africanos que viriam a ser escravos, né? Então ficaram conhecidos com esse nome de navios negreiros por transportar aí os negros africanos que vieram para o Brasil e também para outras partes do mundo servir de escravos, infelizmente. E o que acontecia aqui? Muitos deles eram açoitados, né? Se reagiam, se brigavam, se tentavam lutar, se tentavam então se desamarrar, porque todos eles eram acorrentados e eles apanhavam bastante daqueles capatazes que ficavam ali, daqueles homens que o cuidavam, né? Vocês estão vendo que os homens de chapéu são brancos e os negros estão todos amarrados, né? Com as mãos acorrentadas, muitos estão ali agrupados, aglomerados no chão. E essa era a realidade da situação dos navios e do tratamento da época, né? Era um tratamento muito violento, muito agressivo que essas pessoas, esses seres humanos recebiam. Ali em cima nós temos uma outra cena que é um momento da atividade no campo, certo? Na agricultura. Então os negros estão ali cortando cana, que foi uma das atividades mais importantes que aconteceram aqui no início do Brasil colônia, ou seja, os africanos fizeram muito esse serviço, pois era algo que o Brasil precisava, era a economia do Brasil na época, da onde vinha, por exemplo, dinheiro, né? Então eles precisavam de muitos trabalhadores escravos no corte de cana, no plantio, né? Na moenda, na parte de transformar aí a cana em melado, em açúcar, e isso se tornou então uma atividade bastante destacada. Aqui, pessoal, quando eles desciam do navio para chegar aí, né, na nova residência, digamos assim, eles vinham desta forma, todos eram acorrentados e era utilizado até uma forquilha aqui, uma espécie de forquilha para transportá-los aí, para que eles não pudessem tentar fugir, para que eles não quisessem avançar, lutar, né? Dessa forma ficavam ali muito imobilizados e era uma forma de contê-los, né? De conter os negros. Ali vocês podem ver que existem mulheres, crianças, jovens, né? Pessoas de várias idades, famílias completas que foram tiradas aí dos seus lares para virarem escravos de outras pessoas, né, de europeus, principalmente de homens brancos. Bom, na página 26, nós vamos responder o exercício 1. Estas ilustrações representam grupos que formaram o povo brasileiro. Então, nós temos três povos aqui: os indígenas, certo? Na primeira imagem, os europeus e também os africanos. A pergunta é: quais desses povos contribuíram para a formação do município onde você mora? Pessoal, na história de Paranaguá, na formação do município, primeiramente viviam os indígenas carijós, que acabaram aí sendo praticamente extintos, certo? Aí depois, quem que chegou? Chegaram os europeus trazendo africanos para trabalhar de escravos, né? E os europeus eram aí portugueses, espanhóis, todos eles passaram por Paranaguá e começaram então aí as primeiras vilas, as primeiras fundações, nas primeiras construções que nós temos aí conhecimento. Então, sim, Paranaguá teve a sua formação a partir aí destes três povos, né, dessa mistura de indígenas, europeus e africanos. Tanto que as misturas aí destes povos, né, obtiveram aí o chamado caiçara, que é uma mistura dos indígenas aí com africanos, certo? Então, o que nós vamos perceber aqui? Que na maioria das cidades, as regiões do país, o povo brasileiro é formado, então, por estas três bases aqui: indígenas, europeus e africanos.
No exercício 2, o que aconteceu com os africanos quando trazidos ao Brasil? Muitos africanos, pessoal, foram escravizados e trazidos ao Brasil para realizar diversos tipos de trabalhos forçados. Foi isso o que acabou acontecendo, certo? Então, vocês vão responder essa questão aí no exercício 2. Bom, na página 26, escravidão no campo e na cidade, certo? Os africanos escravizados também trabalhavam nas lavouras de cana-de-açúcar e na produção de açúcar. Para transformar o vegetal em açúcar, era preciso extrair o caldo da cana por meio de um instrumento chamado moenda. Então, pessoal, como eu falei para vocês anteriormente, a cana foi importantíssima para movimentar a economia daquela época. E aí, eles precisavam, então, fazer o caldo de cana, que é aquele suquinho da cana, né? Como que eles faziam isso? Através da moenda, que é um instrumento que nós temos até os dias de hoje, mas que foi muito utilizado aí nos engenhos de cana-de-açúcar, né? Então, aqui nós vamos ver esse processo, né? Esse momento onde a cana vai virar caldo, através, então, do uso da moenda, né? Essa ilustração aqui do Jean-Baptiste Debré, um importante pintor que retratou esse período do Brasil e da sua formação, né? Dos acontecimentos aí da época do Brasil colônia. Então, aqui os africanos escravizados estão girando esta moenda para extrair o caldo de cana de uma forma bem manual, bem rudimentar. Como que eles viravam isso? Com o próprio corpo, né? Com a própria energia aí e a força do seu corpo que movimentava a máquina. Então, importantíssimo aí o processo de extração do caldo de cana e também transformação da cana-de-açúcar em açúcar, certo? Bom, aqui nós temos também um outro momento onde a cana aí vai virando melado, onde eles vão transformando em açúcar, certo? Fazia parte, então, da rotina dessas pessoas, esse contato aí com a lavoura, né? Esse contato com a cana de açúcar. A propriedade rural, lá na página 27, onde se plantava cana-de-açúcar e se produzia o açúcar, era conhecida como engenho. Então, as propriedades, né, de antigamente, onde tinha muita produção de cana, tinha este nome, era o engenho. E nesse local aí, o maior espaço era reservado para plantar a cana-de-açúcar, né? Então, a moradia dos proprietários do engenho era conhecida como a Casa Grande, ou seja, era a casa mais bonita do terreno, a maior casa, né? Aquela que se destacava mais, por isso se chamava Casa Grande. E na senzala, os escravizados dormiam. Os homens ficavam em uma área separada das mulheres e das crianças, né? Os escravos. Então, o local onde os escravos dormiam, moravam, se chamava senzala. E o local onde os proprietários, os donos do engenho, os senhores, né, os brancos, moravam, era chamado de Casa Grande. Bem, na moenda aí, moía-se a cana-de-açúcar para extrair o caldo, que seria então transformado em açúcar, né? Então, a cana, ela tinha aí a finalidade de se transformar em açúcar, ele passava por esse processo de transformação aí manual, através do trabalho dos escravos, né? Através aí, então, da moagem da cana naqueles instrumentos antigos, nas moendas. Então, além deles construírem casas, edifícios, fontes e também praças nas cidades, os africanos escravizados faziam outros serviços para os senhores, pois eles trabalhavam como vendedores ambulantes, carregadores de liteira, que nós já vamos ver o que é, ou lavadeiras, né? No caso das mulheres, lavavam tudo, roupas, tecidos na época. Então, nas vilas e nas cidades existia esse tipo de serviço para os escravos, certo? Eles faziam aí vendas, carregavam a liteira e as mulheres precisavam fazer esse serviço de lavar. Aqui nós temos uma imagem do Debré também, desse importante artista que retratou aí muitos acontecimentos, né, do Brasil, e mostra os africanos escravizados comprando pães para seus senhores, né? Aqui é o momento onde eles estão fazendo esse serviço nas vilas, nas cidades, né? O momento que eles precisam passar ali numa mercearia para comprar pão.
Bem, nós temos na página 27 ainda, certo? Informações sobre a liteira, já vamos ver. Aqui, pessoal, observem atentamente esses momentos onde nós encontramos diversas situações em que os africanos estão no seu momento de trabalho, né? No seu momento de trabalho pesado, tanto servindo aí as esposas, né, dos proprietários da casa grande, ali dos senhores, servindo as pessoas brancas, quanto carregando sacos muito pesados, transportando coisas, né? E também ali embaixo na moagem da cana e também utilizando aí alguns instrumentos, algumas ferramentas da época, né, para facilitar as construções, na extração de de algumas matérias-primas, etc, né? Então, aqui nós temos todo esse contexto da época que era de muito trabalho por parte dos africanos escravizados no Brasil. Bom, ali onde está dizendo você sabia, nós temos essa liteira. O que era então a chamada liteira, pessoal? Era um tipo de transporte em que a pessoa se sentava aí em uma cadeira para ser conduzida por dois indivíduos pelas ruas da cidade. Então, geralmente, os carregadores eram os homens escravizados, que levavam aí essa pessoa como se fosse um carrinho, né? Que eles levavam ali suspenso, iam erguendo e os escravos iam caminhando. Então, isso que se chamava liteira, né? E na imagem nós observamos os escravizados transportando um homem em uma liteira lá na cidade de Salvador, na Bahia, certo? Aqui, então, escravizados transportando o homem. Essa fotografia do ano de 1869. Como no desenho aqui embaixo, né? É dessa forma mesmo que era antigamente. 2 escravos atrás, 2 escravos na frente e a pessoa bem tranquila ali dentro, né? Sendo carregada por outros seres humanos. Era o transporte da época. Vamos para a página 28, pessoal. Aqui nós temos interpretação de uma imagem. No exercício 1, leia esta imagem que representa como era um engenho de açúcar. Vejam só, pessoal, observem atentamente. Nós temos ali as indicações mostrando cada parte desse engenho de açúcar. Estão ali destacadas, tá? Então, nós temos primeiro Casa Grande ali ao centro, que é essa construção maior, mais espaçosa, onde viviam os senhores, os donos do engenho, os homens brancos. Nós temos ali a parte da moenda, que está à frente, certo? Está demarcando ali, tem umas canas pela frente, pelo espaço. E lá atrás nós temos a senzala, certo? Que é o local onde os escravos dormiam, onde eles moravam. Então, de acordo com essa imagem e com os seus estudos, que trabalhos eram realizados pelos escravizados em um engenho de açúcar? Pessoal, o que é que eles faziam nesse engenho? Certo? Então, vamos relembrar e vamos responder que os escravizados trabalhavam no plantio, no corte, no transporte da cana-de-açúcar, certo? E eles também faziam a moagem da cana. Então, na imagem aqui, também foram representados os carros de boi que carregavam a cana na época, né? Aquelas carroças aí que faziam o transporte. Então, era tudo isso que acontecia naquele tempo no interior aí de um engenho de açúcar. O plantio, o corte, o transporte, moagem, certo? E a representação dos carros de boi também para carregar. No exercício 2, que atividades eram realizadas pelos escravizados nas vilas e nas cidades? Escreva 2 exemplos de atividades. Bom, pessoal, então nós podemos citar aí como exemplos, né, de atividades nas vilas e nas cidades os trabalhos de carregador de liteira, vendedor ambulante, de lavadeira, certo? Vocês podem estar conferindo ali o que nós acabamos de estudar na página 27. Bem, vamos para a página 29, ler juntos, certo? Aqui diz o seguinte, que por causa dos maus tratos que os escravos recebiam e também a falta de liberdade, os africanos escravizados fugiam para espaços que eram chamados de
quilombos, certo, pessoal? Então, eles acabavam fugindo e iam para esses locais que eram espaços formados aí por fugitivos, né, por escravizados negros africanos que queriam pelo menos tentar aí, então, uma vida digna, uma vida livre. Nesses locais, os chamados quilombos, trabalhavam aí os africanos para o seu próprio sustento. Então, o que eles faziam? Eles cultivavam hortas, eles moíam grãos em pilões para produzir farinha, eles construíam fornos aí para preparar os alimentos, eles criavam tecidos para vestimenta e eles também praticavam atividades físicas, certo? Então, os moradores dos quilombos, eles são conhecidos como quilombolas, certo? Os negros que faziam parte desses grupos. Na atualidade, nós podemos encontrar comunidades quilombolas em diferentes estados, tá, pessoal? Então, os quilombolas, eles buscam preservar a cultura dos seus ancestrais, ou seja, são comunidades de pessoas de origem africana, né? São aí negros que vêm de uma descendência desse período ainda da escravidão, perdão, que eles eram aí fugitivos e tentavam ter essa vida digna, essa vida livre dentro aí de comunidades que eram somente formadas por pessoas negras, né? Por africanos. Nós temos hoje, pessoal, na cidade de Guaraqueçaba, na comunidade Batuva, que é uma região rural, uma região de mata densa, o quilombo, certo? Nós temos então um quilombo lá que vai representar aí uma parte dessa população que sobreviveu ao tempo, né? Então lá tem 32 famílias e essas famílias vivem do cultivo aí da agricultura, né? E elas fazem aí as suas atividades sempre respeitando a natureza, moram em casas simples e tem ali então alguns dos seus costumes e das suas tradições preservados, né? Não todos, alguns, porque outros sofreram influência, né, da cultura aí dos brancos, dos portugueses, enfim, dos colonizadores. Algumas coisas mudaram. Mas é possível sim conhecer hoje, em dia, esses grupos de pessoas que moram nos chamados quilombos, certo? Bom, os habitantes dos quilombos, situados perto de vilas e cidades, trocavam os vegetais que eles cultivavam e os animais que caçavam por diversos produtos com os outros moradores da região. Então, aqui nós vemos nessas imagens, né, como era essa vida nos quilombos. Podem ver que os negros estão ali mais à vontade, mais felizes, né? Eles estão dentro de um local onde eles se sentem mais seguros e mais, de alguma forma, mais livres, né? Bom, aqui nós vemos essa imagem do artista Augustus Reale, que retratou africanos jogando capoeira e um policial aí tentando impedi-los, né? Então, nós vemos ali o homem chegando quando os africanos estão brincando a capoeira, né? Que é uma importante aí, atividade de luta e de dança que tem origem africana. Então, entre as atividades físicas praticadas, havia aí a capoeira, que era um treinamento de luta, além de ser uma dança e um jogo praticado para distração. Na atualidade, muitas pessoas praticam essa atividade. Porém, pessoal, lá no passado, a capoeira ela foi proibida por lei. Então, eles não podiam estar brincando, estar jogando capoeira aí porque foram proibidos, né? E hoje fica o resquício dessa história, ou seja, o que sobrou, né, da cultura, do patrimônio cultural e material, que é a capoeira, né, que foi aí considerado patrimônio que ficou do tempo dos escravos africanos, né, de origem africana, que eles brincavam aí desse importante jogo chamado capoeira. Bem, na página 30 nós temos mais uma atividade para encerrar a apostila que você vai ler esta ilustração. Então, o que nós temos aqui? Buracos para a fuga, entrada com armadilha, casa de ferreiro, moradias, casa de pilão, horta, mata densa e entrada. Você vai marcar na letra A, certo? Todos esses espaços que estão ali representados nesta ilustração, certo? Então, vai marcar todos eles. E assim você vai concluir a resposta da letra A.
Letra B. Qual é o nome da comunidade representada? Marque com X a resposta correta, pessoal. Esse desenho que nós vemos anteriormente aqui representa um quilombo. Era assim a organização do quilombo. Era dessa forma que eles moravam, que eles se organizavam. Então, você vai responder na letrinha B, certo? Que era aqui a representação da comunidade de um quilombo. Letra C. Quem eram os moradores desse tipo de comunidade? Então, vocês vão responder que eram africanos escravizados que fugiam aí dos maus tratos. No exercício 2, a capoeira era praticada pelos africanos. Você conhece alguma pessoa que joga capoeira? Conte aí o que você sabe para o professor e os colegas. Então, pessoal, você vai só registrar aqui o que você conhece, se você conhece alguém que joga capoeira, se você já viu essa importante luta com dança, né? E aí você vai registrar de forma pessoal no exercício 2. E no exercício 3, pessoal, você vai pesquisar a história de uma comunidade quilombola próxima ao município onde mora e vai registrar em seu caderno as seguintes informações: o nome do quilombo, a história e como vivem os habitantes. Então, pessoal, vocês podem já começar a pesquisar sobre quilombo em Guaraqueçaba e vocês vão encontrar aí informações sobre esse importante local que faz parte aí dos dias atuais e que tem sua história e que também demonstra como vivem os seus habitantes nos dias de hoje. Então, o quilombo está situado na região de Batuva, em Guaraqueçaba, aqui no litoral do Paraná. No caderno de atividades, pessoal, o que vocês vão fazer? No exercício 5, diz assim: para recordar o que foi estudado sobre indígenas e africanos, decifre o que se pede e preencha os espaços a seguir com as respostas. Essa atividade está na página 79. Letra A. Europeus que ocuparam territórios na África e na América foram os portugueses. Vamos preencher a letra A ali. Letra B. Foram trazidos ao Brasil para serem escravizados. Quem foram trazidos, pessoal? Os africanos. Letra C. As casas de engenho serviam para produzir esse produto. Qual era o produto mais produzido na época? Açúcar. Letra D. Local em que se extraía o caldo de cana. Como era o nome mesmo do instrumento? Moenda. Letra E, tipo de trabalhador que geralmente escravizado vendia produtos nas ruas. Nós estamos falando do ambulante, que é aquela pessoa que vende produtos pelas ruas. Letra F, transporte usado para carregar os senhores proprietários de terras, né, e de engenhos. Como era o nome daquele transporte? Na letrinha F, liteira, certo, pessoal? E vamos para a página final do caderno de atividades, página 80, no exercício 6. Os escravizados faziam todos os trabalhos no Brasil colônia, né? Então, eles trabalhavam nas cidades, nos engenhos, e por causa dos maus tratos que eles sofriam e também das condições de trabalho, muitos fugiam para outros lugares. Agora vocês vão ver atentamente as ilustrações e vão marcar um X aqui, pessoal, naquele lugar que representa para onde esses africanos escravizados fugiam. Era para Portugal que eles fugiam? Ou era para a casa do senhor do engenho? Ou era para a comunidade chamada de quilombo, que era apenas aí frequentada por negros? Então, lógico que nós vamos marcar na última opção, que era o quilombo aí, o local onde eles tentavam pelo menos viver uma vida mais digna, uma vida mais livre, apenas com os negros aí de origem africana. Certo, pessoal? Então, aqui nós encerramos as nossas atividades de hoje. Certo, turminha? Muito obrigado. Até a próxima!